Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou professor de Física e vamos ter hoje nossa primeira aula de Física. Dentro dessa primeira aula nós vamos tratar dos primeiros conceitos de carga elétrica. Mas antes da gente começar, vamos bater um papinho aqui para vocês poderem entender esses primeiros conceitos. Bom, há muito tempo atrás, eu digo isso, antes de Cristo, né, há 600 anos antes de Cristo, para ser mais exato, já se pensava nesses conceitos de carga elétrica, nesses conceitos de eletricidade. Isso tudo que a gente tem hoje, né, essa belezura da lâmpada, da tomada, da tudo eletricidade, já se pensava lá atrás, há 600 anos antes de Cristo. Já se começava a estudar isso. E de que maneira eles começaram a estudar? Eles começaram a estudar através de uma pedra chamada âmbar, né? O que é o âmbar? O âmbar é uma seiva de uma árvore que ela saiu lá na época da pré-história, saiu dessa árvore, essa seiva, e com o tempo algo aconteceu que solidificou, ela virou uma pedra. Vou mostrar já já para vocês. Então, até aqui tranquilos, beleza? Então vamos dar continuidade aí. Então, a aula de hoje, primeiros conceitos de carga elétrica. Então, desses primeiros conceitos, nós podemos dizer que eletricidade, né, é a palavra que a gente vai estar trabalhando. E dentre essa palavra que a gente vai estar trabalhando de eletricidade, vocês podem ver que já se falava no elétron. O que é o elétron? Vem derivado do grego, tá? E essa aqui é a nossa pedrinha, ó, nosso âmbar, que eles utilizavam para fazer testes. Atritavam ela com a lã, com pele de carneiro, para ver o que acontecia. E aí eu vou mostrar uma experiência que eles faziam lá nessa época, para poder ter uma ideia, uma noção do que era, porque tudo naquela época eles estavam testando, não tinha esse conceito que a gente tem hoje de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, vamos lá, a palavra derivada é âmbar e nisso vem o elétron. O âmbar vem do grego, elétron vem do grego, tá ok? E o âmbar vem derivado disso. Bom, vamos para o próximo agora. Então, considere o seguinte experiência. Vamos considerar a seguinte experiência aqui. Deixa eu colocar eu aqui no cantinho para vocês poderem ver melhor. Então, considere a seguinte experiência. Vamos lá. Então, nós temos aí duas barras de vidro, né? Essas barras de vidros, dentro da experiência que foi feita por Benjamin Franklin em 1750, essa experiência ele fez o quê? Ele pegou duas barras de vidro e atritou com seda. Pegou um pano de seda e passou nela lá nas duas barras. E notou que as barras se repeliam, mas ele não sabia o porquê disso. Sabia que se repelia. E aí ele pegou, então, duas barras de plástico e atritou com lã. Foi lá e se atritar, ele esfregou uma na outra, assim, com lã. Tá? E o que aconteceu? Também se repeliu. Uma não ficou atraindo pela outra e ele não sabia o que era isso. Ele ficou intrigado com aquilo, mas ele não sabia explicar o motivo. Tá? E aí, deixa eu tirar eu aqui da frente para vocês poderem ver. E aí, ele pegou essas duas barras, né? Uma de vidro que foi atritada com a outra e juntou as duas. Quando juntou as duas se atraíram, as duas se colaram uma na outra assim. E ele ficou pensando, poxa, o que é isso? O que será que é isso? Bom, então Benjamin Franklin estabeleceu, observando e analisando isso, que havia dois tipos de carga, né? Ele podia observar que tinha dois tipos de carga. E que carga era essa? Ele não sabia dizer o que era, né? Mas sabia que quando ele atritava uma coisa com o vidro na seda e o plástico com a lã, eles tinham cargas. E essas cargas que as duas tinham eram cargas iguais e elas se repeliam. E os outros, quando ele juntava o plástico com o vidro, eles se atraíam. Então, o que ele conseguiu determinar aí? Tá? Ele determinou na sua experiência que com os bastões eletrizados com o mesmo tipo de carga se repelem e bastões eletrizados com tipos de cargas diferentes se atraem. Tá, ok? É isso que ele conseguiu determinar nesse momento, a parte desse atrito com a lã e com a seda. Tá bom? Então, atualmente, a eletrização de um corpo pode ser explicada a partir da teoria atômica da matéria.
né? Então, a partir de agora, nós vamos entrar nessa teoria atômica da matéria para vocês poderem entender a ideia do cara de 1750, tá? De Benjamin Franklin. Então, vamos lá. Próximo aqui, ó, para a gente dar continuidade. Então, átomo. Vamos falar de átomo. O que é o átomo? Então, o átomo é formado por elétrons, tá? Que ele possui eletrosferas, tá vendo, ó? Eletrosferas é onde ele fica girando aqui, ó, tá bom? E esse átomo, ele possui um núcleo. Esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. Prótons, tá? Tem cargas positiva, nêutrons não tem carga e o elétron tem carga negativa. Gente, isso é teoria embasada na matemática, no cálculo de física. Exatamente se tem ou não, ninguém sabe nem viu. Nunca ninguém viu um átomo, para dizer a verdade, né? Não tem um microscópio que você vai lá, olha lá o átomo tá ali. Não dá para dizer, tá? É teoria matemática, a gente tem que acreditar, porque faz o cálculo, dá certo o negócio, funciona, tá bom? Mas a teoria é essa. O átomo é formado por prótons, tá? Em azul, e nêutrons aqui em vermelho. Não dá caso aqui para representar para vocês poderem entender. E o elétron aqui em cinza com as suas eletrosferas, é onde elas ficam girando em volta aqui da eletrosfera. Tudo bem? Entenderam o que é um átomo? Conseguiram compreender? Eu quero que vocês entendam o que é um átomo agora. Entenderam? Se entenderam, vamos para frente. Então, próximo. Então, não há predominância de cargas aqui, tá? No átomo. O número de prótons é igual ao número de nêutrons. No nosso caso, para ele ser um átomo estável, o número de prótons é igual ao número de nêutrons. O átomo é um sistema eletricamente neutro, tá? Ele, se você balançar, ele vira uma bomba atômica, ele explode. Mas no caso aqui nosso, ele é um elemento eletricamente neutro. Ele não fede nem cheira, né? Ele é ali na dele, tá bom? Tranquilos até aí? Vamos continuar então. Então, o que é uma eletrização? Quando a gente fala em eletrização, o que a gente diz? É quando perde elétrons, tá? E quando esse material perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. O que quer dizer isso? Então, eu tenho lá o meu próton, meu nêutron, meu átomo ali. Esse átomo, digamos que ele tenha 5 prótons e 5 nêutrons ali dentro. E fora tenha 5 elétrons girando. Ele está estável, ele está normal, ele está igual, parado. Se ele perde elétrons, se ele perder um elétron, significa que ele vai ficar mais positivo, ou seja, eu tenho menos elétrons e eu tenho mais prótons, então ele está mais positivo. Tudo bem? Compreenderam a brincadeira? Então vamos lá. Quando eu ganho elétrons, o que acontece quando eu ganho elétrons? Quando eu ganho elétrons, ele está eletrizado negativamente, ou seja, eu tenho mais elétrons e menos prótons. Então, eu estou mais negativo. Tudo bem? Compreenderam? Então, quando eu perco elétrons, eu fico mais positivo. Quando eu ganho elétrons, eu fico mais negativo. Tá ok? Compreenderam a brincadeira? Legal. Se compreenderam, bacana, deixa um joinha aí pra gente, tá ok? Vamos para frente. Carga do elétron. Então, a carga do elétron é a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. A gente denomina essa carga elétrica elementar e a gente representa ela pela letrinha E, tá bom? Essa carga elementar é a menor carga encontrada na natureza, tá ok? Que é a carga do átomo, que a gente encontra ela, que a gente representa ela pela letrinha E. Essa carga elétrica no sistema internacional, SI quer dizer Sistema Internacional de Unidade de Medida de Carga. Coulomb determinou isso matematicamente, foi lá, pesquisou e determinou que a menor carga elétrica do sistema é representada pelo símbolo de Coulomb, esse C grandão aqui, tá bom? E aí ficou assim, desta maneira determinado. Tá vendo aqui, ó? E é igual a 1,6 vezes este asterístico. O que ele é? É a representação da multiplicação, tá bom? Vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a menor carga da matéria é
esse valor aqui, ó, bem pequenininho. Gente, é tão pequeno que é na casa do decimal que a gente está trabalhando aqui, tá? Para que vocês possam entender. O próximo slide aqui eu vou mostrar para vocês o tamanho desse negócio, como é pequeno. Então, vamos lá. Aqui, carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É a carga do elétron, aquele ezinho lá que a gente representou para vocês. Então, o que é isso? São 19, aqui ó, um montinho de zero, tá vendo? Representado lá no final por 16, negativo. E também tem a carga do próton, que é a mesma coisa em coulomb, só que ele é positivo, tá ok? Então, também nós temos lá, ó, um monte de zero, a casa decimal, ó lá, o tamanho desse negócio aqui, ó, pequenininho. E a partir daí a gente vai trabalhar os cálculos. Quando ganha carga, quando perde carga, quando o átomo perde carga, quando ele ganha. Só que a gente não vai trabalhar nessas casas decimais que estão aqui aparecendo, tá bom? Nós vamos trabalhar desta maneira aqui, ó, tá ok? No formato de casa elevado a 10, tá? É mais fácil, mais tranquilo para a gente estar trabalhando. Então, vamos para a próxima. Então, eletrização de um corpo. O que é essa eletrização de um corpo? A eletrização de um corpo é quando esse corpo ganha ou perde elétrons. Fica dessa maneira eletrizado, tá bom? Então, vamos trabalhar isso aí. Acima desta formulinha aqui, ó, eletrização de um corpo é em cima desta fórmula. Sendo N é o número de elétrons ou prótons em excesso em um corpo eletrizado, tá bom? N é o número de prótons ou elétrons de um corpo eletrizado. Tá ok? Então, Q é a carga quantizada, aquilo que eu posso pegar, quantizado, aquilo que eu pego, que eu quantifico, tá? N é o número de elétrons ou prótons em excesso, N, é o que eu tenho a mais ou tenho a menos, e E é a carga do elétron ou próton, tá bom? Então, vamos começar com a brincadeira, para vocês poderem entender. Então, os submúltiplos dessa brincadeira, que vai ser muito usual, a gente vai trabalhar bastante isso aí, porque em física a gente trabalha com números muito pequenos, vai ser o milicoulomb, que 1 milicoulomb equivale a 10 a menos 3 coulombs, tá? O 1 microcoulomb é 1, com essa letrinha grega aqui, ó, microcoulomb, equivale a 10 a menos 6 do coulomb. E 1 nanocoulomb, que equivale a 1, N pequenininho, C maiúsculo coulomb, que é nanocoulomb, que equivale a 10 a menos 9 do coulomb. Pessoal, guardem este valor aqui, ó. Isso aqui vocês têm que guardar. Faz parte da brincadeira guardar isso aqui. Tem que decorar isso aqui, não tem jeito, tá? Porque vamos trabalhar muita conversão em cima de milicoulomb, microcoulomb e nanocoulomb. Então, vamos trabalhar conversões em cima de conversões para poder fazer divisão, multiplicação com essa brincadeira, tá? Guardem isso, anotem bem aí no caderno de vocês, deixem bem anotado para que vocês não percam a ideia da brincadeira. Vamos lá. E o picocoulomb, que é um picocoulomb, que é 10 a menos 12, ou seja, aqui tem 0,12 zerinhos até chegar ao 10. Tá vendo? É bem pequenos valores. Aqui nós temos 10, temos 0,00010. Na verdade, 1, né? 00,1, tá ok? São 3 zeros e 1 para a gente começar a fazer. Então, guardem isso aqui. Novamente, estou avisando a vocês que vamos trabalhar bastante com isso aqui. Então, guardem a brincadeira aqui. Anotem que lá na frente nós vamos trabalhar isso. Vou relembrar vocês disso aqui, tá? Então, vamos trabalhar agora a aplicação. Já sabemos o que é uma eletrização, já sabemos o que é um átomo, já sabemos o que é um elétron, já sabemos o que é um nêutron. Vamos aplicar agora nosso conhecimento. Para aplicar nosso conhecimento, vamos trabalhar através de um probleminha. Então, determine o número de elétrons, ele quer saber quantos elétrons tem, que devem ser retirados de um corpo. Esse corpo não importa qual que é um corpo que está eletrizado, tá ok? Para que se adquira uma carga elétrica de 9,6 microcoulombs é dada a carga elementar. Então, ele te dá a carga elementar, que é a carga do elétron, a carga básica, ele te dá aqui já, ó, 1,6 vezes 10 a menos 16 do coulomb. E ele te fala que nessa carga aqui, ele ganhou, tá, ó,
para se adquirir. Ele quer que ganhe 1,6 microcoulombs. Como é que a gente vai calcular isso? Lembrando a fórmula anterior? Então vamos lá. Trabalhando isso. Retirando-se dos elétrons de um corpo, ele se eletriza positivamente, ou seja, Q fica maior que 0. Tá ok? Lembramos que lembrando de quê? Anotaram lá o que significa? Volta lá para vocês poderem lembrar o que é a palavrinha Q, essa letrinha Q aqui. Tá ok? E logo vamos trabalhar aqui o quê? Q é a quantidade de elétrons que ele vai ter que ganhar. Então, 9,6 microcoulombs vai ficar de que maneira? Ele em coulomb. Em coulomb ele vai ficar 9,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lembra? Volta lá naquilo que eu passei para vocês, que são as conversões, para vocês visualizarem essas conversões. Então, 9,6 microcoulomb é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tem que converter isso, porque eu só consigo trabalhar coulomb com coulomb. Microcoulomb com coulomb eu não consigo, porque eles têm que estar no mesmo formato, no mesmo tamanho, para que a gente possa somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá? Esses tamanhos têm que ser iguais. Então você transforma 9,6 microcoulombs em coulomb, tá ok? Continuando. Então, nossa formulinha, Q é igual a N vezes Z. Partindo disso, quem é Q? Q equivale a 9,6 microcoulomb. 9,6 microcoulomb é a mesma coisa que 9,6 vezes 10 a menos 6. Lembra da tabela que eu passei anteriormente? Aquela tabelinha mili, micro, nanopico? Então, converte lá. Passa de 9,6 microcoulombs para 9,6 vezes 10 a menos 6 do coulomb. Tá bom? Então, continuando. E vai ser a nossa base de trabalho, que é a parte da eletricidade, que ele achou que é a menor carga que se trabalha, que se tem no universo, né? Até agora que eles encontraram. Existem outras que eles estão procurando, mas por enquanto temos essa. Vamos lá. Então, picocoulomb, P e C. Tá vendo o símbolo? Isso aqui vocês vão decorar, esses símbolozinhos aqui, porque eu vou trabalhar abreviado, mas picocoulomb, PC. Nanocoulomb, NC. Microcoulomb, micro, que é a letra grega micron, C. Tá? Quanto equivale um picocoulomb? O valor dele vale 10 a menos 12 do coulomb. Um nanocoulomb, quanto vale? 10 a menos 9 do coulomb. E o microcoulomb equivale a 10 a menos 6 do coulomb. Ou seja, nós fizemos a conversão lá daquele valor de microcoulomb para picocoulomb. Desculpa, picocoulomb para coulomb. Tá ok? Então, um microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulombs. Tá ok? Então, eu fiz a conversão lá para vocês. Então, vamos à fórmula. Q é igual a N vezes Z. Tá ok? E o que a gente está procurando? A gente está procurando a quantidade de energia aqui, ó, o número de elétrons que ele quer receber para poder resolver isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que achar N, não é? Então, lembra que a gente trabalhava matemática? Eu não quero achar Q. Q eu já tenho. Eu quero achar N. Então, eu tenho que trazer N, tirar N daqui do segundo membro e passar ele para o primeiro membro. N está fazendo o quê? Está multiplicando. Como N está multiplicando, a gente vai passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai pegar N e vai passar para o outro lado dividindo e Q vai vir para o outro lado tomando lugar dividindo. E de que maneira isso aí vai fazer? Nós chamamos isso de conversão. Vamos converter essa fórmula. Vamos levar a fórmula e converter ela. Tá bom? Então, Q eu já sei quanto vale. Que 9,6 microcoulombs, vou transformar ela em coulomb, porque toda brincadeira trabalha em coulomb, tá? Então, Q é igual a 9,6 vezes 10 a menos 6 do coulomb. Lembra da tabelinha que eu mostrei ali para vocês anteriormente, no slide anterior, tá? Então, vamos lá, trabalhando. Então, a fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. N é igual a Q sobre E. E agora é só substituir os valores. Quais são esses valores? Tá aqui, ó. Quanto vale Q? Você já foi fornecido lá para vocês, ó. 9,6 vezes 10 a menos 6 do coulomb.
Quanto vale E? Já foi fornecido 1,6 vezes 10 a menos 19 do Coulomb. Tá ok? E de que maneira nós vamos fazer? Vamos fazer isso aí em duas partes, essa brincadeira. Vamos dividir a primeira parte, que é essa aqui, e depois vamos dividir a segunda parte, tá bom? Vamos lá. Então, na primeira parte, eu tenho aqui 9,6 dividido por 1,6. Eu tenho que transformar isso aqui em número inteiro. De que maneira eu transformo isso em inteiro? Eu multiplico tudo isso por 10. 9,6, para que essa vírgula ande para cá, então 9,6 vai ficar vezes 10, vai dar 96. E se eu multiplicar 1,6 por 10, vai dar 16. Agora é só fazer a divisão normal. Quem vezes 16 dá 96? 6. 6 vezes 16, 96. 96 menos 96, 0. Então, o resultado de N é 6. Beleza? Facinho, facinho, facinho. Tranquilo. Agora, a segunda parte, que a gente vai trabalhar as bases. Tá vendo aqui, ó? As divisões, essas divisões aqui. E de que maneira a gente vai trabalhar essas divisões? Através da regra de potência, utilizando a matemática. Divisão de potências de mesma base. O que diz a divisão de potência de mesma base? Ela diz o seguinte: conserva a base é o 10, tá, pessoal? A base é 10 e subtrai os expoentes. Expoente é o menos 16 e o menos 19. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte forma: conserva a base. Então, a gente mantém a base. Subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 6 menos 19, porque é subtrai a palavra. Subtrai os expoentes. E aí vai ficar essa regrinha de sinal aqui, ó. Sinal próximo de sinal, regra de sinal. Qual regra é? Regra da multiplicação de sinal. Multiplica isso aqui, ó. Regra da multiplicação de sinais. Qual a regra? O que diz a regra da multiplicação? Diz o seguinte: menos vezes menos é igual a mais. E quando isso fica dessa forma, troca o sinal, menos com menos, mais. E aí a base mantém e vai ficar menos 16 com mais 19. E aí utiliza-se outra regra, que é a regra da adição de sinais. Regra da adição de sinais, de que maneira é? Diz o seguinte, a regra da adição: sinais diferentes, o que acontece? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, você subtrai, você diminui, tira 19 menos 6. E de que maneira isso vai ficar? Da seguinte forma: 19 menos 6 vai dar 13. Então, nosso resultado final será N é igual a 6 vezes 10 elevado a 13 positivo elétrons. Então, ele ganhou elétrons, pessoal. Tá ok? Ele teve positivo, ele ficou todo positivo em elétrons, tá bom? Agora vem as atividades para vocês. Façam os exercícios, resolvam os exercícios, já estão com a resposta dos exercícios e mandem aí para as dúvidas, tá bom? Mandem as dúvidas. Segue as atividades aí, ó. Deixa eu tirar aqui a minha cara aqui da frente, vocês não querem ficar vendo minha cara não, né? Segue aí, ó. O que é carga elementar, tá? Deu o conceito de carga elétrica, o que significa dizer que a carga elétrica é quantizada. Um corpo eletrizado apresenta uma carga de menos 48 microcoulombs dado e 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Esse corpo recebeu ou perdeu elétrons? Vocês vão me justificar isso aí.
e determine o número de elétrons recebidos ou perdidos pelo corpo. Já tem a resposta, mas eu quero ver o cálculo de vocês, se vocês chegam nessa resposta aqui. Tá bom? Tá ok? E tem mais uns exercíciozinhos aqui para vocês resolverem já com as respostas. E eu quero ver como é que vocês chegam nessas respostas aí, fazendo os cálculos, tá bom? Tranquilos? Fico muito feliz aí que vocês tenham seguido a gente, gostado do trabalho da gente. Vou deixar aí os exercícios em imagem aí no YouTube para vocês. Vou deixar os slides aí em PDF para que vocês possam estar olhando, vendo aí os slides, possam baixar esses slides. Fico muito contente mesmo que vocês estejam gostando aí da aula, tá bom? E nosso grupo lá do Telegram, da sala, vai estar disponível para vocês para a gente trabalhar, tá bom? Meus alunos, muito obrigado a vocês, obrigado por participarem e vocês vão me dando a devolutiva aí, se está muito rápido a explicação, se não está, se está devagar, tá? E se precisa de mais exercício, a gente vai trabalhando isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo, lembrando, marca o sininho aí, segue a gente aí no canal no YouTube, as atividades vou deixar aí embaixo nas descrições para vocês, o PDF, as atividades, exercício, a explicação em imagem, tá? O PDF aí dos slides para vocês poderem baixar e irem estudando. Passem tudo para o caderninho de vocês para que possam estudar, hein? Estudem com firmeza, com vontade, porque esse ano nós vamos pegar firme, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão, hein? Tchau.